Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. É um privilégio estar na casa do Senhor, mas com temor e tremor, nós assumimos essa responsabilidade, que é muito mais fácil, como eu sempre digo, de estar aqui ao lado cantando com os irmãos. Mas abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 39. Nós vamos ler o verso 21 e demais outros versos ao longo da mensagem. Gênesis 39, versos 21. Eu vou ler na tradução da Ara. Diz assim: O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Vamos ler todos juntos? O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Que tudo aquilo que a tua igreja precisa receber, ela receba, ó Deus, através de mim, como instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Fidelidade nas adversidades. A adversidade é um acontecimento inoportuno, visto como desfavorável, uma infelicidade, um revés, mas nem sempre uma adversidade é uma coisa ruim. Às vezes a adversidade, ela vem para nos moldar, para nos aproximar mais de Jesus, para fazer nós enxergarmos a dependência que nós temos do nosso Deus. E nós vamos ver juntos o que a palavra de Deus ensina sobre fidelidade na adversidade através da vida de José. Vamos voltar um pouquinho à história, para a gente conhecer um pouco José e como chegou até esse versículo que nós lemos. José era o primeiro filho de Jacó com Raquel, a mulher que ele amava. Os irmãos devem lembrar muito bem da história de Jacó, né? Jacó quis casar com Raquel, então Labão disse que ele deveria trabalhar por 7 anos. E depois que ele terminou o prazo, então agora é a hora de eu me casar. E Labão disse, entregou o quê? Entregou a irmã dela, né? E ele teve que trabalhar mais um tempo até chegar Raquel, que era a mulher que ele amava. José foi a resposta de oração de Raquel, que era estéril. E Deus ouviu Raquel e lhe deu José. Depois, mais tarde, veio Benjamim. José servia fielmente ao pai, trazendo até mesmo as notícias dos seus irmãos, as notícias boas e as notícias ruins. Se você voltar 2 páginas, no capítulo 37, vai ter um relato desse período de José, e Jacó, ele sempre pegava as informações com José. Esse comportamento de Jacó, de uma preferência por José, era notada pelos irmãos. E esse favoritismo já tinha uma longa história na família de Jacó, já começando com Isaac, né, que teve preferência por Esaú, enquanto Rebeca tinha preferência por Jacó. Este Jacó tendo preferência por Raquel, e talvez por ser o primogênito da mulher que ele amava, Jacó também amava mais a José em relação aos seus irmãos. Em todos esses casos, esse favoritismo criou grandes problemas.
Mas Jacó materializou a sua preferência, dando uma túnica especial para José. A túnica era multicolorida, era provavelmente uma túnica com manto longo. Os filhos dos nobres, naquela época, usavam túnicas desse mesmo tipo que a de José. Nós podemos ver um exemplo disso com Tamar, a filha do rei Davi, em 2 Samuel, capítulo 13, verso 18, que usava uma túnica, especialmente por ser uma pessoa nobre. E essa túnica, ela significava uma posição de honra. E no caso, era como se o pai quisesse que José assumisse, né, no futuro, a liderança da família. Era uma honra que era concedida ao primogênito. E isso é corroborado pela própria interpretação dos sonhos que José teve, em que se via na posição de autoridade perante seus pais e seus irmãos. De fato, José fora escolhido por Deus para uma missão dentro do plano divino para Israel e, obviamente, para nós também. A sua fidelidade se tornou uma marca da sua influência na sua trajetória. Observem aí no capítulo 37, já que você voltou aí 2 páginas, no verso 2, a importância de José na história, na biografia de Jacó. Quando Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, ele relata assim, verso 2, 37, verso 2. Esta é a história de Jacó. E começa, tendo José 17 anos. Né? Então, a história de Jacó começa com José. Começa com José, o relato da história de Jacó. Numa dessas rondas, né, José era ordenado pelo seu pai para ver como estavam seus irmãos. Os irmãos conspiraram contra José. Os irmãos conhecem bem essa história e tentaram matá-lo. Mas Rúben, que era o filho, de fato, o filho mais velho, convence os demais a deixá-lo num poço seco, sem água, para que depois de um tempo ele viesse retirar o irmão de lá. Mas, aos encontrarem mercadores midianitas, decidiram vender José pelo preço de 20 ciclos de prata. E esse era um preço médio de um escravo na época. A Jacó, os seus filhos encobriram um pecado com outro pecado, a da mentira, e enganaram o seu pai, dizendo que José havia morrido. Olhem só o verso 36 do capítulo 37, como é que termina o capítulo 37 de Gênesis. Entrementes, ou neste mesmo tempo, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Assim, nós chegamos ao capítulo 39. José foi vendido pelos seus irmãos, os midianitas, que ao chegarem ao Egito, venderam José para Potifar. Até aqui, José passou por algumas adversidades, como, por exemplo, ele quase foi morto pelos irmãos, ou quando também ele acabou sendo vendido como escravo, e agora José foi revendido a Potifar. Mas o interessante é que em nenhum momento nós vemos nenhuma citação de murmuração por José, nenhuma reclamação por José. José era um homem fiel ao Senhor e ao seu pai também, e a sua fidelidade vai fazer diferença na sua vida. O que acontece, meus irmãos, se nós mantivermos fiéis ao Senhor, mesmo nas adversidades? Em primeiro lugar, o que parece ser adversidade pode ser de fato uma bênção. José estava numa situação até então
confortável, de destaque, quando vivia com seu pai. Sua túnica nova antecipava uma posição de autoridade que José teria sobre a sua família. Se tudo que o José tivesse fosse a sua única túnica, ele teria sido arruinado quando seus irmãos tiraram dele essa túnica e o venderam como escravo. Se todo o propósito de vida de José fosse a túnica, ele teria acabado ali. Mas havia um caráter dentro do homem que usava aquela túnica. Quando José a perdeu, ele não perdeu o seu caráter, ele não perdeu a sua fidelidade, ele não murmurou contra o Senhor. Em vez disso, ele continuou a ser formado e estruturado, agora como escravo, na casa de Potifar. E Deus, a palavra de Deus diz que Deus derramou bênção e favor sobre a vida de José. Enquanto José prosperava por causa da bondade de Deus, ele permaneceu escravo. Sua vida cotidiana estava cheia de trabalho penoso. Era normal um escravo ter trabalhos pesados. Algo que, às vezes, a maioria de nós pode se identificar no seu trabalho. Porém, eu e você devemos aprender a aproveitar as experiências rotineiras da vida e ver a mão de Deus abençoando-nos, sejam elas quais forem. Precisamos viver com a consciência de que cada momento, cada assunto que nós lidamos na nossa vida, que nós possamos, em cada movimento que fazemos, enxergarmos que é uma oportunidade de trazer glória e louvor a Deus, porque nós somos criados para a glória e louvor do nosso Deus. O apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 3, versos 22 a 24, diz assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Só uma parada. Esse servos significa escravos. Não servindo apenas sob vigilância, não trabalhando quando o chefe está vendo, quando está perto, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estáis servindo. Então, em qualquer situação que nós tivermos, nós devemos entender que nós estamos ali servindo ao nosso Deus. Somente quando nós entendemos que nós fomos criados para a glória de Deus, nós podemos transformar as provações, as fadigas da vida, as adversidades em atos de adoração. Nossas responsabilidades, diz a Bíblia, são oportunidades para revelar a nossa dependência de Deus e as evidências das bênçãos de Deus. José experimentou a bênção de Deus ao servir fielmente na casa de Potifar. Lembram-se da parábola dos talentos? Em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, verso 21 diz assim: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. José mostrou-se fiel no pouco, e por isso o Senhor colocou ele como encarregado de muito. Potifar tornou José mordomo da sua casa e de tudo que possuía. Veja só, no versos 3 e 4 de Gênesis 39. Acompanhem comigo. Versos 3 e 4 do capítulo 39. Vendo Potifar que o Senhor era com ele
e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Não há lugar melhor para servir a Deus do que aonde Ele colocou você. José estava na casa de Potifar e tudo estava sob o controle do Senhor. Ali onde ele estava era o melhor lugar para servir a Deus. José foi vendido a um oficial de Faraó. Com isso, ele teve acesso a pessoas importantes do Egito, a um convívio com pessoas do governo egípcio. Ali, nessa convivência, ele estava se preparando, sem saber ainda que em breve ele viria a ser um deles. Ele viria a ser governador do Egito. A primeira pessoa abaixo de Faraó. Deus usou Potifar para capacitar José. Olha só como Deus usa as adversidades a nosso favor. Romanos 8, 28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em segundo lugar, o que acontece quando nós somos fiéis nas adversidades é que a nossa fidelidade a Deus agrada ao nosso Deus. Em 1 Samuel 2, versos 30, a parte B, diz assim, o Senhor diz, porque aos que me honram eu honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Então, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós somos fiéis ao Senhor, Ele nos honra. No capítulo 39 de Gênesis, a expressão o Senhor era com aparece 4 vezes. E em todas as vezes, o autor de Gênesis, Moisés, ele usa o nome de Iavé. Você pode ver na sua Bíblia que Senhor está em letra maiúscula, como uma identificação de que o Deus que fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó, esse mesmo Deus era o Deus que estava com José. Você vai ver as 4 vezes no verso 2, no verso 3, no verso 21 e no verso 23. Interessante que daí para frente, você só vai ver a expressão Senhor com letras maiúsculas uma única vez no capítulo 49. José poderia pensar, se Deus está comigo, como é que acontece isso comigo? Já passou isso pela sua cabeça? Em alguma adversidade você pensar assim, mas se eu sou um crente fiel ao Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Mas não é isso que acontece com José. José, pelo contrário, ele continua fiel ao Senhor. Nós devemos estar alertas, meus irmãos, para diante dessas adversidades que nós enfrentamos, nós não sejamos levados a crer que Deus nos abandonou e nos preocuparmos além das expectativas, levando-nos a pecar. O salmista, em Salmos 46, nos lembra que devemos aquietar as nossas mentes. Diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No verso 7 ele diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Permaneçamos calmos e inabaláveis. Quando tudo ao redor da alma cede, eu lembro de um hino que nós cantamos aqui, inclusive recentemente, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor.
durante a tempestade, os cristãos, eles creem e obedecem ao Senhor. Em algumas situações, podemos escorregar e crer que somos injustiçados. Da mesma forma como foi uma injustiça que aconteceu com José. José, servo fiel a Deus e escravo leal a Potifar, diz o verso 6 do capítulo 39 que Potifar tinha tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Potifar, ele não se preocupava de nada, apenas com o que comia. Normalmente as pessoas, em alta posição, ele se preocupava com o que comia, para que não fosse envenenado. Então a única coisa que Potifar se preocupava era com o que se alimentava. Nem mesmo, o texto diz que nem mesmo, se a única coisa era o que se ele alimentava, então Potifar não se preocupava nem mesmo com a sua mulher. Mas a mulher de Potifar, essa desejou praticar adultério com José. E como escravo, José deveria obedecê-la. Mas no verso 8 e 9 diz que ele se recusou. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa. Olha só a posição de José na casa de Potifar. E nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, em outro momento, a mulher de Potifar ataca José, quando estava sozinho em casa, e fez de tal forma que ela acusou José de assédio, injustamente. E a palavra daquela mulher mentirosa foi ouvida como verdade por Potifar. E os versos 17 a 20 diz que ela chegou para Potifar e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele, na prisão. Em Salmos 73, é um salmo em que o salmista ele fica perplexo e deprimido quando compara a aparente vitória do ímpio, a aparente prosperidade do ímpio com as dificuldades de ter uma vida reta. Não é fácil nesse mundo você andar em retidão. Geralmente você tem olhado assim para o lado e vendo como é que o ímpio prospera, como é que o ímpio tem vitórias, e para mim é tão difícil. Olha só o versos 1 e 4 do Salmo 73, diz assim o salmista: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Mas lá no verso 15, o salmista muda a sua postura completamente. Ele olha para a vida a partir de uma perspectiva de que ele está sob o controle de um Deus soberano. E ele vai terminar o salmo no verso 28, dizendo assim:
Olha o contraste. Enquanto no início ele falava, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Ele termina, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Em terceiro lugar, meus irmãos, a bênção do Senhor que vem sobre você pode chegar a outros também. Quando você é fiel ao Senhor nas adversidades, o Senhor abençoa você e pode abençoar quem está ao seu redor. Nós podemos observar que Deus abençoou Potifar e a sua casa por causa de José. No verso 5 do capítulo 39 diz assim, e desde que o fizera mordomo da sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. José estava experimentando a bênção prometida a Abraão e a sua descendência na aliança feita com Deus. Lá em Gênesis 12, Deus diz a Abraão, e abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Essa bênção que acontece com aqueles que estão ao redor de um crente fiel, nós vamos ver desde o momento em que Raquel dá a luz a José e Jacó também deseja ir embora com ela. E Labão diz, fica aqui, não saia de perto de mim. Veja lá, Gênesis 30, a partir do verso 25. Gênesis 30, a partir do verso 25. Diz assim, tendo Raquel dado a luz a José, disse Jacó a Labão, permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo, porque tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda, fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó, tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Da mesma forma que Jacó estava abençoando pelo seu trabalho, Labão, José, pelo seu trabalho, estava abençoando Potifar. O coração de Deus, meus irmãos, não é movido pela nossa fé. Deus é imutável. Deus é justo e fiel nas suas promessas. E por causa da fidelidade de Deus, é que faz com que Ele corresponda à nossa fidelidade. Porque Ele é Deus e não pode deixar de ser Ele mesmo. Jamais nós devemos pensar que eu tenho algum mérito. Eu estou sendo tão fiel a Deus. Eu estou servindo ao Senhor com tanta fidelidade, com tanto esmero, que Deus vai me abençoar e vai abençoar quem está ao meu redor. Não, meus irmãos. A nossa fidelidade não vai mover o coração de Deus, não vai mudar o coração de Deus em relação a nós. É porque Ele é fiel, Ele é imutável, é que Ele nos abençoa diante da nossa fidelidade. Lembro
da mulher cananeia, que mesmo sendo de um povo pagão, buscava encontrar Jesus para que libertasse a sua filha endemoniada. E os discípulos, ela estava tentando de todas as formas se aproximar de Jesus, e os discípulos pediram a Jesus: Senhor, despede logo essa mulher. E ela implora ao Senhor que o atenda, e quando ele fala que não é bom tomar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos, a mulher replica: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos seus donos. E então Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. E a filha foi liberta. Onde você está, seja na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, por causa de ti, outros podem ser abençoados. Outros podem comer das migalhas que caem da sua mesa. Observamos um detalhe nessas histórias. Quem estava ao redor percebe quem é Deus através da vida do crente, através da vida do fiel e da bênção que Deus dá através de nós. Potifar, o texto diz, o verso 3, diz assim: vendo por Potifar que, vou usar a palavra Iavé, era com ele. Então, o reconhecimento de Potifar, quem é que estava abençoando? Iavé. Vendo Potifar que Iavé era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor, Iavé, prosperava em suas mãos. Então, Potifar enxergava o Senhor, as bênçãos do Senhor através de José. A mesma coisa, Labão disse, tenho experimentado que Iavé me abençoou por amor a ti. Enxerga, o crente fiel, ele reflete ao Senhor e as bênçãos do Senhor. Quem está ao redor percebe, essa pessoa aí é crente, porque ele tem alguma coisa diferente, ele é abençoado. E normalmente as pessoas querem se aproximar, de nós, quando percebem que Deus está nos abençoando. A mesma coisa aquela mulher cananeia, ela ouviu falar da fama de Jesus, do que Jesus já havia feito nas redondezas, e ela vai se aproximar do Senhor. Em quarto lugar, o Senhor cumpre o seu propósito através dos seus servos que são fiéis. Deus cumpre os seus propósitos, mas por causa da sua fidelidade e não da nossa fidelidade, mas através da nossa fidelidade. Deus pode retardar, inclusive, o seu juízo sobre ímpios. Vocês lembram o caso de Sodoma e Gomorra? Abraão intercede a Deus e pede para que Deus não destrua as cidades. E Deus declara ainda assim: se tivesse 10 justos, eu não destruiria as cidades por amor a estes. E Deus, naquele momento, retirou Ló, sua mulher e suas 2 filhas da cidade, e elas foram destruídas. No caso de José, a queda do Egito, pelo poder de Deus sobre todas as divindades egípcias, ainda iria demorar para acontecer. Era necessário que o Egito inteiro, naquele momento, pagão, mesmo sendo pagão, ele fosse abençoado através de José, para abençoar a descendência de Jacó e a formação do povo hebreu. Era necessário que todo o Egito fosse abençoado através de José. Em Atos 7, no discurso de Estevão,
ele disse no verso 9 e 10, Atos 7, 9 e 10, diz assim: os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Com o carcereiro real, no texto que nós lemos no início da mensagem, no verso 21, versos 22 e 23 são os seguintes: José recebeu também das suas mãos, do carcereiro, a responsabilidade sobre todos os presos. E como Potifar, o carcereiro não se preocupava com nada. Porque, o texto diz, porque Yahvé era com José. Muitas das vezes as adversidades vêm para nos moldar, nos preparar para um propósito que Deus tem na nossa vida. Nós não entendemos naquele momento o que está acontecendo, por que está acontecendo, mas Deus sabe e está no controle de todas as coisas. E quando eu falo que Deus está no controle, eu quero dizer para os irmãos com toda certeza que é um controle ativo e não contemplativo. Deus está no controle, mas sempre em ação. Ele não está olhando e deixando as coisas acontecer. É a mesma quando você, contrata um funcionário e diz assim: olha, eu quero que você controle aqui, nós estamos numa indústria, estamos numa produção em série e de caixas. E você vai ficar olhando aqui, todas as caixas que vão passar. Se alguma caixa estiver virada, você vai lá e desvira novamente para que todas fiquem do mesmo lado. E a pessoa fica ali controlando. Mas ela só está olhando. Ela só está contemplando. O nosso Deus, Ele está em ação. Ele está agindo. Eu queria concluir essa palavra com um texto de Tiago 4, que diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aos infiéis, Deus resiste. Ao final, todos eles serão condenados. Os fiéis a Deus, inclusive nas adversidades, aqueles que reconhecem que Ele está no controle de tudo, agradam a Deus e Deus os abençoa, Deus dá graça. Os fiéis a Deus, inclusive nas adversidades, refletem as bênçãos de Deus em suas vidas e abençoam os que estão ao redor. Os fiéis a Deus, inclusive nas adversidades, Deus os molda e o usa para cumprir os seus propósitos. Que Deus abençoe essa palavra no coração dos irmãos. Amém.